Hoje em dia, gostar de estudar para mim é fácil, mas nem sempre foi assim. Eu só consegui desenvolver essa disciplina e começar a sentir prazer em algo que antes parecia chato, quando entendi uma coisa que quase ninguém fala. Dá para enganar o seu próprio cérebro para ficar viciado em estudar. E eu não tô falando de mágica. Eu precisei aprender a ativar os mesmos gatilhos que viciam a gente nas redes sociais, só que agora aplicando nos estudos, do jeito certo e não daquele jeito travado que ensinam na escola. E é isso que você vai aprender aqui. Nesse vídeo, você vai entender o verdadeiro motivo de não conseguir estudar com constância. E eu já adianto, não é preguiça. Também vou te mostrar como viciar o seu cérebro em estudar com foco e te entregar as mesmas técnicas que eu usei para criar uma rotina real de estudo, sem depender de motivação. E se ficar até o final, eu ainda vou te dar um hack rápido e pouco conhecido, que ativa o modo foco do seu cérebro em menos de 1 minuto. É simples, é prático e funciona. Antes, se esse conteúdo te ajudar, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Agora vamos lá. Você já deve ter reparado que tem dias que parece impossível estudar. Tipo, você até tenta, abre o caderno, senta com a melhor das intenções, mas 5 minutos depois sua cabeça já tá em outro lugar. Você pega o celular só para dar uma olhadinha e quando vê, já passou 1 hora. E quando você tenta estudar e simplesmente não consegue focar, não consegue manter uma rotina, não consegue render, a primeira coisa que vem na sua cabeça é culpa. Eu sou preguiçoso, eu não tenho força de vontade, eu devo ser burro. Essa é a primeira ideia que a maioria das pessoas aceita sem questionar, como se estudar com constância fosse algo natural, como se só as pessoas selecionadas pelo universo conseguissem. E o pior, você começa a acreditar nisso, e é por isso que muita gente acaba desistindo. Mas a real é que o problema não é você, e eu vou te provar isso agora. Tudo começa com uma coisa simples que ninguém ensina. O seu cérebro foi feito para economizar energia. É sério, ele gasta muita energia, mesmo quando você tá parado. E estudar, por mais que pareça uma coisa tranquila, exige foco, esforço mental, organização. É como fazer exercício pesado, só que com a mente. Então, toda vez que você pensa em estudar, o seu cérebro ativa um modo de proteção. Ele pensa, isso aí vai cansar, vai ser puxado, melhor fazer algo divertido. E é por isso que, do nada, você sente vontade de abrir o Instagram, de ir pegar um lanche, de fazer qualquer outra coisa, menos estudar. Não é falta de vontade, é o cérebro tentando se livrar do esforço. E como ninguém te explicou isso, você acha que é preguiça. Mas não é. É só o seu cérebro fazendo o que ele sempre fez. Está tentando economizar energia. Só que isso é só o começo, porque o mundo de hoje virou uma fábrica de distrações. Seu cérebro já está condicionado a buscar prazer rápido, toda hora. Vídeo curto, música nova, notificação, joguinho, stories. Cada coisinha dessas libera uma pequena dose de dopamina, que é tipo a moeda do prazer para o cérebro. Então ele vai se acostumando com isso, vai ficando cada vez mais impaciente. E quando você senta para estudar, que é algo mais parado, mais lento, sem aquele prazer instantâneo, tudo parece chato, pesado, entediante. Você até começa, mas não dura, porque seu cérebro está pedindo um estímulo mais fácil. Isso porque o seu cérebro foi treinado por anos a buscar prazer rápido. E agora, ele precisa ser reeducado para aceitar um ritmo diferente. Só que como ninguém te explica isso, você continua achando que não tem foco, que não serve para estudar, que é problema seu. E aí entra o terceiro ponto, talvez o mais cruel de todos. Porque além de lutar contra o seu cérebro, você ainda está tentando estudar sem nenhuma estratégia real. A maioria das pessoas acha que estudar é só sentar e forçar. Mas ninguém ensinou a forma certa de fazer. Ninguém te mostrou como começar leve, como organizar o conteúdo, como estudar de forma que faça sentido para o seu ritmo. Então você tenta na base da força, da pressão. E claro, não dá certo. Você se cansa, se frustra, começa a achar que estudar é algo doloroso. Agora para pensar comigo. Você está tentando correr uma maratona, descalço, sem treino, e ainda se culpando por não chegar no final. Faz sentido isso? É por isso que você se sente travado. Porque está tentando fazer uma coisa difícil, do jeito errado, e ainda carregando nas costas a culpa por não conseguir. E quanto mais você tenta, mais essa culpa cresce. Mas agora que você entende o que está por trás disso, começa a fazer mais sentido, né? Que na verdade foi só o jeito como você aprendeu. Ou melhor, não aprendeu a lidar com tudo isso. Mas isso está acontecendo com você porque ainda não sabe como enganar o seu cérebro ficar viciado em estudar.
fazer que essa tarefa difícil para ele comece a virar rapidamente algo prazeroso, fazendo com que tenha mais foco, produtividade e evitando qualquer distração. E por mais louco que isso pareça agora, isso tem explicação científica. O seu cérebro não decide o que você gosta ou não com base na lógica. Ele se baseia em associação de estímulos e recompensas. Ou seja, tudo aquilo que te dá alguma forma de prazer ou alívio, mesmo que pequeno, ele grava como algo bom. E quanto mais vezes essa associação se repete, mais automático isso se torna. É assim que nascem os hábitos, tanto os bons quanto os ruins. Um estudo muito conhecido da University College London mostrou que, em média, 66 dias é o tempo que leva para o cérebro transformar uma ação repetida em um hábito automático. Mas o mais interessante não é o tempo, é o padrão. Eles perceberam que o cérebro cria hábitos quando sente que está ganhando algo em troca. Mesmo que esse algo seja pequeno, uma sensação boa, um alívio, uma recompensa simbólica. E é por isso que você consegue se viciar tão rápido em redes sociais, em jogos, em enrolar o feed, porque cada uma dessas coisas foi projetada para entregar recompensas rápidas e constantes. Agora, aqui vem a virada. O estudo também mostra que você pode aplicar esse mesmo mecanismo para se viciar em estudar. Sim, você pode condicionar o seu cérebro a associar o momento de estudar com algo positivo, mas não da forma tradicional, forçada, cansativa. Você faz isso ativando os circuitos de recompensa da forma certa, no momento certo. E quando isso acontece, estudar deixa de parecer uma tarefa pesada e passa a ser algo que flui. Você começa leve, vê progresso rápido, sente satisfação e o cérebro começa a pedir por mais. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que explica isso de forma simples. Todo hábito tem 3 etapas: gatilho, rotina e recompensa. E o que a maioria das pessoas erra é que tenta aplicar só a rotina. Acha que é só sentar e estudar. Mas sem o gatilho certo e sem uma recompensa clara no final, o cérebro interpreta aquilo como um esforço inútil. E claro que vai resistir. Agora, quando você encaixa os 3, um gatilho leve, uma rotina adaptada ao seu ritmo e uma recompensa que faça sentido, o estudo deixa de ser um sacrifício e vira um hábito construído de forma inteligente. O mais louco é que, quando esse ciclo começa a funcionar, ele acelera sozinho. Você não precisa mais se forçar tanto. Seu cérebro começa a entender que estudar te dá uma sensação boa, e como ele adora repetir o que dá prazer, ele começa a cooperar. Você foca com mais facilidade, se distrai menos e começa a render muito mais em menos tempo. E quanto mais ele sente que está ganhando alguma coisa com isso, mais ele quer continuar. É um ciclo. E ele funciona. Rápido, prático, eficiente. O problema é que quase ninguém ensina esse caminho. Te mandam estudar, mas não mostram como criar esse circuito de prazer. Falam para ter disciplina, mas não ensinam a programar o seu cérebro para gostar do processo. E é exatamente isso que vai mudar agora. Porque quando você entende como o cérebro responde aos estímulos, você não precisa mais de motivação. Você cria um sistema que funciona mesmo nos dias ruins. Mesmo quando você está cansado, sem vontade ou completamente sem foco. Porque agora não é mais questão de tentar na força. É questão de acionar os gatilhos certos, do jeito certo. Agora que você entendeu por que seu cérebro trava e como ele pode ser treinado a querer estudar, eu vou te mostrar as técnicas que colocam tudo isso em prática. De forma simples, funcional e garantida. Essa técnica serve para resolver um problema comum, aquela dificuldade absurda de começar. Sabe quando você fica enrolando para abrir o caderno, inventando desculpa, levantando toda hora? Isso acontece porque seu cérebro ainda não entende que é hora de estudar. A solução é criar um gatilho fixo, uma pequena ação que sempre antecede o estudo. Pode ser colocar uma música específica, sentar no mesmo canto da casa, preparar uma garrafa de água, qualquer coisa simples, que seu cérebro comece a associar com o início da rotina. Quanto mais vezes você repetir esse mesmo sinal antes de estudar, mais automático vai ficar entrar no modo foco. É tipo um botão invisível. Quando você ativa, seu cérebro já começa a se preparar. Sem esforço, sem drama. É simples, rápido e poderoso. Só que não adianta só preparar o terreno. Você precisa dar o primeiro passo e é justamente aí que a maioria trava no início. Para isso, existe uma técnica tão simples quanto poderosa, que quebra a inércia em segundos. É a técnica dos 5 minutos viciantes.
E o nome já diz tudo. Ela engana o seu cérebro para começar e depois deixa ele querendo continuar. Funciona assim. Você define que só vai estudar por 5 minutos. Só isso. Parece pouco, e é de propósito, porque é tão fácil que o cérebro não ativa resistência nenhuma. Mas quando você começa, algo muda. O foco entra, a mente engata, e de repente, aqueles 5 minutos viram 20 minutos, virá 1 hora. Essa técnica funciona porque quebra a barreira da inércia, que é a parte mais difícil. Ela é baseada em estudos de psicologia comportamental, que mostram que ações mínimas geram movimento, e movimento gera motivação. Ou seja, você não precisa estar motivado para começar, você só precisa começar para criar motivação. Simples assim. Beleza, você começou. Quebrou a inércia, tá no jogo. Mas agora vem o próximo desafio. Manter o foco sem cair nas armadilhas que estão espalhadas ao seu redor. E isso tem tudo a ver com o lugar onde você estuda e com o que o seu cérebro aprendeu a associar a esse ambiente. É aí que entra a técnica da ambientação direcionada. Essa aqui é para eliminar distrações sem precisar de força de vontade. Sabe quando você tenta estudar no mesmo lugar que usa para assistir série, mexer no celular, conversar com a galera? Então, o problema não é o lugar em si, é o que o seu cérebro associa àquele ambiente. Se toda vez que você deita na cama é para mexer no WhatsApp, tentar estudar ali vai ser um inferno. Seu cérebro entra no modo descanso automático. A solução é simples. Crie um ambiente só para estudar, mesmo que seja um cantinho pequeno, uma cadeira diferente ou até um ritual rápido antes de começar. Pode ser limpar a mesa, colocar o celular longe ou até mudar de cômodo. O importante é fazer o cérebro entender. Aqui, eu foco. Esse tipo de associação espacial é muito forte. Quanto mais você repetir, mais rápido o cérebro entra no clima. É quase como entrar num personagem. Você muda o cenário e automaticamente muda o estado mental. Fica muito mais fácil focar sem precisar ficar se controlando toda hora. Agora que você está num ambiente que favorece o foco, estudar já não parece mais tão pesado. Mas a real é que mesmo assim, vai ter dia que sua cabeça vai querer fugir. E é aí que entra um truque poderoso. Fazer o cérebro entender que estudar pode ser prazeroso. Isso mesmo, prazeroso. É exatamente isso que o sistema de recompensa inteligente faz. Essa é a técnica que faz o seu cérebro associar o estudo com prazer. E quando isso acontece, é só questão de tempo até ele começar a pedir por mais. O erro de muita gente é achar que estudar é só se esforçar, sem parar, até cair duro de cansaço. Mas o cérebro funciona no oposto disso. Ele precisa de pausas. Ele precisa de pequenas recompensas ao longo do caminho para entender que vale a pena continuar. Então, o que você vai fazer é simples. A cada ciclo de estudo, por menor que seja, você dá uma recompensa leve para o seu cérebro. Pode ser tomar um café, ouvir uma música que gosta, alongar, caminhar 2 minutos. O importante é que essa pausa tenha um fim claro e que não vire distração. É só o suficiente para ativar o prazer e voltar. Esse sistema de recompensa cria um ciclo viciante. Estudo, prazer, mais vontade de estudar, mais prazer. E aí, mesmo nos dias que você não tiver afim, o cérebro vai lembrar da sensação boa e vai querer repetir. Isso aqui é simples, prático e funciona pra caramba quando feito do jeito certo. E estudar fica muito mais fácil quando o cérebro começa a gostar do processo. E para manter o ritmo, ele precisa de uma coisa: resultado. Não o resultado final, mas aquele sentimento real de que você está avançando. É isso que ativa o foco contínuo. E para isso, a técnica certa é o loop de progresso. Essa aqui é para enganar o cérebro e fazer ele sentir que está evoluindo rápido mesmo quando você ainda está começando. Porque o cérebro adora progresso. Ele se vicia nisso. Agora, o erro de muita gente é estudar de forma aleatória, sem ver avanço. Você estuda hoje e esquece amanhã, não sabe o que aprendeu nem quanto falta, e isso dá uma sensação horrível de estagnação. O loop de progresso resolve isso de um jeito simples. Quebre o seu estudo em blocos pequenos e visíveis. Em vez de dizer, vou estudar biologia hoje, diga, vou estudar fotossíntese em 3 tópicos. E quando concluir, marque, risque, dê check. Faça isso visível. Parece bobeira, mas quando o cérebro vê progresso real, ele ativa a dopamina. É aquele prazer de ter feito algo. E quanto mais esse prazer se repete, mais ele quer continuar. Você sente que está avançando, e isso dá motivação de verdade. Então nunca estude em aberto. Estude com metas visíveis.
blocos claros e registre o seu progresso. Isso transforma o estudo em um jogo, e o cérebro ama jogos. E já que o estudo virou um jogo, agora você precisa aprender a jogar com inteligência, porque focar o tempo todo não é o suficiente. O seu cérebro também precisa de pausas, do jeito certo, para processar, organizar e consolidar tudo o que você acabou de aprender. É aqui que entra a sexta técnica, o modo difuso na prática. Essa aqui é uma das mais ignoradas e uma das mais poderosas. Porque estudar não é só ficar horas forçando o cérebro no modo foco. Existe outro modo de aprendizado chamado de modo difuso, que é quando o cérebro relaxa e começa a conectar as ideias que você acabou de estudar. É nesse momento que o conteúdo se organiza, que as ideias fazem sentido, que surgem os cliques de verdade. E o melhor, você ativa isso quando dá pausas estratégicas. Tipo, terminou um ciclo de estudo? Em vez de ficar no celular vendo vídeo aleatório, levanta, vai tomar água, dá uma caminhada curta, olha pela janela. Qualquer atividade leve, sem estímulo pesado. Isso permite que o cérebro saia do esforço e entre nesse estado criativo e organizador. É como se o estudo fosse a peça e o modo difuso fosse quem monta o quebra-cabeça. Sem ele, você pode até estudar muito, mas vai reter pouco. Então não subestime os intervalos. Eles não são perda de tempo, são parte do processo. Fazer pausas leves entre blocos de estudo acelera a aprendizagem e melhora a memorização, de forma quase automática. Quer aprender melhor? Ativa o modo difuso. É simples, natural e extremamente eficiente. Comente aqui embaixo se você sabia dessa técnica e se você já usou de maneira consciente. E como prometido, se você chegou até aqui, agora eu vou te entregar um hack simples, rápido e quase ninguém usa do jeito certo. É o combo foco rápido. Sabe aquele momento em que você está distraído, com a cabeça acelerada e sente que não vai conseguir focar? Esse hack é para isso, para te colocar no modo de estudo em menos de 60 segundos. Funciona assim: antes de começar a estudar, masque um chiclete por alguns minutos. Não é mágica, tem ciência por trás. Mascar chiclete aumenta a circulação de sangue no cérebro e ativa áreas ligadas à concentração e memória. Estudos da Cardiff University mostraram que pessoas que mascaram chiclete durante tarefas cognitivas apresentam mais foco e menos lapsos de atenção. É simples e funciona. Agora junta isso com um padrão de respiração chamado 2-1-4. Inspira por 2 segundos, segura por 1, solta por 4. Repete por 1 minuto. Esse ritmo ativa o sistema parasimpático, que é responsável por desacelerar a mente e preparar o foco profundo. Esse combo faz o seu cérebro sair do modo disperso e entrar em um estado muito mais atento, muito mais calmo. É fisiologia pura. Usa esse hack antes de aplicar qualquer uma das técnicas que eu te mostrei, e você vai sentir a diferença na hora. Então tá aí. Se você aplicar essas técnicas do jeito certo, uma por uma, o seu cérebro vai começar a ver o estudo de outro jeito. Vai parar de lutar contra e começar a cooperar. Você não precisa estudar mais. Precisa estudar melhor. Começa pequeno, repete, recompensa, avança. E daqui a pouco, o que hoje parece um sacrifício, vira só mais um hábito. Um hábito leve, produtivo e viciante. Agora é com você. Agora, se esse vídeo te ajudou, afunda o dedo no gostei. Se inscreva no canal para ser avisado logo que o próximo vídeo for publicado. E aproveita e clica no vídeo que está aparecendo na sua tela de como aprender tão rápido, que vão achar trapaça.